Esta história é intitulada Minha esposa acredita nas mentiras tóxicas de sua melhor amiga sobre mim, destruindo nosso casamento. Quando a verdade veio à tona, ela tentou se reconciliar, mas era tarde demais. Oi, pessoal! Antes de começarmos, um pequeno favor: se você gosta de histórias como esta, clique no botão inscrever-se. É grátis, ajuda o canal e garante que você nunca perca vídeos incríveis. Tudo bem, vamos lá! Eu tenho 35 anos, moro em Denver e acabei de finalizar meu divórcio com minha esposa, Emma. Ficamos juntos por 6 anos, sendo 2 casados. Olhando para trás, percebo que eu deveria ter previsto esse desastre. Para ser honesto, os sinais estavam lá desde o início, mas eu os ignorei porque, bom, eu achava que a amava. Os problemas no nosso relacionamento tinham um nome: Stacy, a melhor amiga de Emma. Você já conheceu alguém e imediatamente soube que era uma má notícia? Esse era o caso de Stacy. Ela era egocêntrica, barulhenta e precisava ser sempre o centro das atenções. Desde a primeira vez que a conheci, senti como se ela estivesse me avaliando, procurando algo para usar contra mim. Mas Emma não via isso. Para ela, Stacy era a amiga eterna da época da faculdade, alguém que esteve ao lado dela nos bons e maus momentos. Eu pensei, tudo bem, vou tolerá-la porque ela é importante para Emma. Mas, cara, Stacy sabia como me provocar. As coisas começaram a piorar quando planejamos nosso casamento. Pedi Emma em casamento depois de 3 anos de namoro. Já estávamos morando juntos. Então parecia o próximo passo lógico. Emma estava radiante. E eu também, no início. Então, Stacy começou a se intrometer. Primeiro, ela criticou o esquema de cores, dizendo que era básico demais. Eu ignorei. Por quê? Quem liga? Depois, ela insistiu que o buffet precisaria de opções veganas, mesmo que quase ninguém fosse vegano. Mas o pior foi quando Stacy exigiu que tivesse um momento especial para ela andar pelo corredor antes das madrinhas. Sim, isso mesmo. Stacy queria sua própria entrada. Por quê? Segundo ela, eu estive com Emma em todos os rompimentos e momentos difíceis. Este dia é para celebrar as pessoas que estiveram ao lado dela. No começo, achei que fosse uma piada, mas Emma simplesmente aceitou. Eu tentei argumentar: Emma, este é o nosso casamento, não um show da Stacy. Ela já é sua dama de honra, e isso é suficiente. Mas Emma ficou na defensiva, dizendo que eu estava exagerando. No dia do casamento, Stacy fez sua grande entrada, andando pelo corredor como se fosse a noiva. Eu podia sentir o olhar dos meus pais, mas apenas cerrei os dentes e sorri para as fotos. Pensei, quando nos casarmos, isso vai acabar. Stacy não terá tanta influência em nossas vidas. Grande erro. Depois do casamento, Stacy continuou tão presente quanto antes, e as coisas só pioraram. Depois do casamento, Stacy, se é que era possível, se envolveu ainda mais nas nossas vidas. Emma e eu estávamos conversando sobre planos de fim de semana, e o nome de Stacy aparecia como um relógio. Eu já disse a Stacy que ela poderia se juntar a nós. Emma dizia, a Stacy acha que deveríamos experimentar este restaurante em vez daquele. Era como se não pudéssemos tomar uma única decisão sem a opinião dela. Tentei abordar o assunto com Emma de forma gentil no começo. Disse algo como: eu fico feliz que você tenha uma amiga tão próxima, mas sinto que a Stacy está se envolvendo demais na nossa vida. Será que podemos estabelecer alguns limites? Emma ficou na defensiva de novo. Ela é minha melhor amiga. Respondeu: eu não posso simplesmente afastá-la. Você não entende o quanto ela já fez por mim. Talvez eu realmente não entendesse. Eu não estive lá nos tempos de faculdade, nos rompimentos ou no que quer que fosse. Mas o que eu sabia, com certeza, é que Stacy não respeitava a mim ou ao nosso casamento. Emma, por outro lado, estava tão envolvida na amizade delas que não conseguia perceber. Queria acreditar que Stacy não estava tentando me prejudicar de propósito, que talvez ela fosse apenas uma daquelas pessoas que não sabem a hora de dar espaço. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Stacy simplesmente não gostava de mim, e isso ficava cada vez mais claro. Não sei por que não me posicionei antes. Talvez eu achasse que não valia a pena brigar, ou talvez eu temesse afastar Emma. Esse foi meu erro. Ao ficar em silêncio, deixei Stacy acreditar que tinha o direito de interferir no nosso casamento. Quando percebi o quanto ela já tinha se infiltrado nas nossas vidas, era tarde demais. Cerca de 1 ano após o casamento, Emma e eu finalmente encontramos uma rotina. Trabalho, noites de encontros e maratonas de séries nos fins de semana. Não era perfeito, mas era tranquilo e bom.
Pelo menos até Stacy aparecer na nossa porta chorando, como se o mundo dela tivesse acabado. Era uma sexta-feira à noite. Emma e eu planejávamos fazer tacos e assistir a um filme. Eu estava cortando cebolas na metade do caminho quando a campainha tocou. Emma foi atender. Segundos depois, ouvi o choro de Stacy. Coloquei a cabeça no corredor e lá estava ela, agarrada a Emma como se fosse uma sobrevivente de um naufrágio. Ela tinha uma mochila pendurada no ombro e rímel escorrendo pelo rosto. Ele me deixou, chorava Stacy. Eu não consigo fazer isso sozinha. Emma a puxou para dentro e me lançou um olhar que dizia tudo. Conversaríamos sobre isso mais tarde. Fiquei ali parado, com a faca na mão, sentindo como se tivesse acabado de entrar em um pesadelo. Stacy se jogou no sofá e começou a contar, em meio a lágrimas, como seu namorado de 2 anos havia terminado com ela do nada. Emma sentou ao lado dela, segurando sua mão e balançando a cabeça com empatia. Enquanto isso, eu fiquei na cozinha, tentando me concentrar nos tacos. Mas, à medida que a narrativa dramática de Stacy continuava, eu não conseguia evitar ouvir. Pelo que entendi, o namorado dela, Jake, tinha terminado por mensagem, dizendo que eles não eram compatíveis. Stacy, é claro, se declarou a namorada perfeita e culpou Jake, chamando-o de um idiota emocionalmente indisponível. Você tem algum lugar para ficar esta noite? Emma perguntou gentilmente. Stacy fungou, seus olhos rapidamente me observando na cozinha antes de responder. Não posso ir para a casa dos meus pais. Eles só vão dizer eu te avisei. E todos os meus outros amigos estão ocupados. Eu não sabia para onde mais ir. Eu já sabia onde isso ia dar e, sinceramente, não estava feliz com isso. Emma então se virou para mim. Seria problema se a Stacy ficasse aqui por alguns dias? Só até ela se recuperar. O que eu poderia dizer? Que a melhor amiga dela não podia ficar, mesmo estando tão abatida? Então, forcei um sorriso e balancei a cabeça. Claro, sem problemas. No começo, tentei ser paciente. Stacy estava de coração partido, e eu entendia que um término é difícil. Nos primeiros dias, mantive distância e deixei Emma cuidar dela. Mas, ao final da semana, ficou claro que alguns dias estavam se transformando em sabe-se lá quanto tempo. Stacy não estava apenas ficando na nossa casa, ela estava tomando conta do quarto de hóspedes. O quarto, que Emma e eu mantínhamos sempre limpo e organizado, virou um completo desastre. Roupas estavam espalhadas por todo lado, no chão, na cama, penduradas na cadeira. Xícaras de café vazias e embalagens de comida estavam empilhadas na mesa de cabeceira. Era como o quarto de uma adolescente depois de um término ruim. Mas Stacy tinha 34 anos. Ela praticamente morava na sala de estar, assistindo a reality shows no volume máximo e monopolizando o sofá. 2 vezes cheguei em casa do trabalho e a encontrei de pijama, esparramada no sofá, comendo salgadinhos de um saco enorme enquanto assistia programas de namoro. Ela nem levantava os olhos quando eu entrava, apenas murmurava oi entre uma mordida e outra. A cozinha também não escapava. Stacy não era uma boa cozinheira, mas isso não a impedia de usar nossas panelas e frigideiras como se estivesse participando de um programa de culinária. O problema era que ela nunca limpava depois. Eu acordava de manhã e encontrava a pia transbordando de louça suja, junto com restos de comida deixados no balcão. Parecia que a casa inteira estava sendo dominada por ela. Tentei conversar com Emma sobre a situação. Uma noite, disse a ela, eu sei que a Stacy está passando por muita coisa, mas ela está tratando nossa casa como um hotel. Isso não é justo com a gente. Emma parecia dividida. Eu sei que é frustrante, mas ela não tem outro lugar para ir. Ela só precisa de mais um pouco de tempo. Mais um pouco de tempo? Repeti. Já faz 2 semanas. Quanto tempo mais teremos que aguentar isso? Emma hesitou. Vou falar com ela. Mas, quando Emma falou, não ajudou. Stacy virou o jogo, agindo como se fosse a vítima. Sinto muito se minha presença está sendo um fardo, disse ela dramaticamente, com lágrimas nos olhos. Eu vou embora se é isso que vocês querem. É claro que Emma correu para tranquilizá-la. Não é isso. Nós só queremos ter certeza de que você está bem. Era irritante. Stacy sabia exatamente como manipular Emma, e Emma caía na dela toda vez. A gota d'água veio cerca de 1 mês depois, em uma manhã de sábado. Fui até o quintal pegar algumas ferramentas para um projeto que eu estava trabalhando. Para minha surpresa, encontrei minha furadeira elétrica, serra e várias outras ferramentas espalhadas pelo pátio. Stacy estava sentada na grama,
com uma pilha de restos de madeira pintados com cores neon brilhantes. O que é isso? Perguntei, gesticulando para a bagunça. Ela olhou para mim, despreocupada. Ah, é para minha terapia. Meu conselheiro sugeriu fazer algo criativo para processar minhas emoções. Pisquei para ela, incrédulo. Você mexeu nas minhas ferramentas sem perguntar. Ela deu de ombros. Eu não achei que você fosse se importar. Eu estava no meu limite. Voltei para dentro e encontrei Emma na cozinha. Ela tem que ir, disse firmemente. Não vou pedir mais uma vez. Emma me olhou, surpresa com meu tom. O que aconteceu? Ela está tratando nossa casa como o playground pessoal dela. Eu terminei com isso. Emma, tenho sido paciente, mas isso não está funcionando. Ela precisa ir embora. Emma suspirou, esfregando as têmporas. Ok, vou falar com ela de novo. Dessa vez, não deixei só para Emma. Sentei com as duas e fui direto ao ponto. Stacy, nós fizemos o nosso melhor para te apoiar nesse momento difícil, mas já faz um mês, e isso não é sustentável para nós. Você precisa começar a procurar outro lugar para ficar. Stacy não reagiu bem. Vocês estão me expulsando? Justo agora, quando eu estou no meu pior momento, disse ela, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Que tipo de amigo faz isso? Eu não deixei ela me fazer sentir culpa. Não estou te expulsando hoje, mas você precisa encontrar outro lugar. Nós já demos tempo suficiente. Emma parecia dividida, mas, pela primeira vez, ela não ficou do lado de Stacy. Em uma semana, Stacy se foi. Ela saiu irritada, resmungando algo sobre como eu sempre fui controlador e como Emma merecia algo melhor. Quando ela finalmente foi embora, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em semanas, nossa casa parecia nossa novamente. Mas, mesmo assim, eu sabia que aquela não seria a última vez que ouviríamos falar de Stacy. O estrago verdadeiro começou em uma tarde aleatória de sábado. Emma tinha saído para o brunch habitual com Stacy. Eu não estava exatamente feliz com isso, mas já tinha parado de comentar sobre os encontros delas fazia meses. Qual era o ponto? Stacy faria parte da vida de Emma. Não importava o que eu dissesse. Fiquei em casa pensando que usaria o silêncio para resolver algumas tarefas. Nada emocionante. Só compras, lavanderia e um pouco de trabalho no quintal. Quando Emma voltou, eu estava na cozinha descarregando as compras. Cumprimentei-a como sempre fazia, mas algo estava estranho. Ela mal disse uma palavra, murmurou um oi e foi direto para o quarto. Fiquei ali por um momento, segurando um saco de maçãs, tentando entender se eu tinha feito algo para irritá-la. Talvez ela estivesse apenas cansada. Dei de ombros e continuei a guardar as coisas. Mas, pelo resto do dia, Emma estava distante, muito distante. Ela evitava até mesmo o contato visual. Emma respondia minhas perguntas com respostas curtas, quase monossilábicas, e passava a maior parte do tempo grudada no celular. Perguntei algumas vezes se algo estava errado, mas ela só me dispensava com um estou bem. Claramente, ela não estava. Pensei que talvez Stacy tivesse despejado algum dos seus dramas de costume, e Emma só precisava de um tempo para processar. Mas, naquela noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Durante o jantar, ela mal tocou no prato e foi para a cama cedo. Quando fui me deitar mais tarde, ela estava enrolada na ponta da cama, fingindo que estava dormindo. Fiquei lá, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, decidi pressioná-la. Emma, sério, o que está acontecendo? Você está agindo estranho desde que voltou do brunch. Ela hesitou por um momento, sem olhar para mim. Então, finalmente, disse, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto. Ok, respondi, sentindo um nó se formar no estômago. O que foi? Ela finalmente se virou para me encarar. Sua expressão era uma mistura de raiva e mágoa. Você estava com outra pessoa ontem? Eu pisquei, completamente atordoado. O quê? Do que você está falando? A voz dela ficou mais afiada. A Stacy disse que viu você em um estacionamento. Ela disse que você estava no seu carro, ficando com uma mulher. Por um segundo, eu nem sabia como responder. Foi tão inesperado que quase ri. Mas, ao ver o quão séria Emma estava, a descrença deu lugar à frustração. Emma, isso é ridículo. Eu não estava com ninguém. Eu estava fazendo compras. Ela descreveu seu carro. Emma rebateu.
Ela disse que você estava usando sua jaqueta marrom. Ela até sabia qual era o estacionamento, perto daquele shopping pequeno na Main Street. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo. Sim, porque eu estava naquele shopping. É onde fica o supermercado. Eu não estava ficando com ninguém. Estava comprando leite e pão. Emma cruzou os braços, me encarando. Então por que a Stacy disse que viu você? Essa pergunta me irritou ainda mais. Não sei, Emma. Ela deve estar enganada ou se confundiu. Por que ela mentiria? Emma retrucou, como se a ideia de Stacy mentir fosse completamente absurda. Eu não sei, Emma. Minha voz subiu. Por que você não pergunta a ela? Porque eu não fiz nada de errado. Mas Emma não estava ouvindo. Eu não sei no que acreditar. Ela murmurou, balançando a cabeça. A Stacy não mentiria sobre algo assim. Aquilo me atingiu como um soco. Emma estava perdida, confusa. Ela não sabia em quem acreditar. Depois de tudo o que passamos, ela não conseguia confiar em mim, preferindo acreditar na Stacy. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro na sala. Você me conhece há 6 anos. Você realmente acha que eu te trairia? E em um estacionamento? De todos os lugares? Isso parece algo que eu faria, Emma. Ela não respondeu, apenas ficou sentada, olhando para as mãos. Depois de um tempo, disse quase sussurrando, preciso de tempo para pensar. Os dias seguintes foram um inferno. Emma mal falava comigo. Mudou-se para o quarto de hóspedes, dizendo que precisava de espaço. Cada vez que eu tentava conversar, ela me cortava. Não estou pronta para falar. Ou preciso de mais tempo. Era tudo o que dizia. Enquanto isso, eu andava em uma névoa de raiva e descrença. Não conseguia parar de pensar em Stacy. Esse era exatamente o tipo de caos em que ela prosperava. Mas o que eu não conseguia entender era: por quê? Por que ir a tais extremos? Por que mentir sobre algo tão sério? Ela realmente me odiava tanto? Ao mesmo tempo, eu não podia ignorar o problema maior, a reação de Emma. O fato de que ela nem sequer me deu o benefício da dúvida dizia mais sobre o nosso casamento do que as mentiras de Stacy jamais poderiam dizer. Se ela confiava mais nas palavras de Stacy do que nas minhas, o que isso significava para nós? Uma semana depois, Emma fez as malas e foi embora. Ela nem me disse para onde estava indo, apenas que precisava de tempo para colocar as coisas em ordem. Não discuti. Naquele momento, eu estava exausto demais para brigar. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela: acho que é melhor nos separarmos por enquanto. Vou pedir ao meu advogado para enviar a papelada. E foi isso, sem discussão, sem tentativa de resolver as coisas, apenas uma mensagem e um advogado. Era como se todo o nosso casamento tivesse sido descartado por causa de uma história ridícula. Eu nem sabia como processar aquilo. Parte de mim queria lutar, provar minha inocência, fazer Emma ver a verdade, mas outra parte estava cansada. Se ela estava disposta a jogar tudo fora tão facilmente, talvez eu não quisesse salvar esse casamento afinal. Nas semanas que se seguiram, as coisas pioraram. Rumores começaram a se espalhar sobre a nossa separação. Stacy fez questão de contar sua versão dos fatos para todos. Amigos em comum começaram a agir de forma estranha comigo, evitando contato visual ou fazendo comentários vagos sobre trabalhar em si mesmo. Até minha própria família começou a fazer perguntas estranhas, como se houvesse alguma verdade no que estavam dizendo. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Em todos os lugares que olhava, havia outro lembrete de como as pessoas podem se virar contra você tão rapidamente. Durante todo esse tempo, Emma permaneceu em silêncio, sem ligações, sem mensagens de texto, sem tentativas de contato, apenas silêncio absoluto. No começo, eu estava com raiva, mais raiva do que nunca na minha vida. Mas, conforme os dias e semanas passaram, essa raiva começou a desaparecer. No lugar dela, surgiu algo mais frio, mais duro. Se Emma não confiava em mim o suficiente nem para termos uma conversa, então talvez eu não precisasse dela na minha vida. Eu não ia implorar por alguém que não acreditava em mim. Deixei-a ter o tempo dela para pensar. Deixei-a ficar sob o controle de Stacy. Eu estava farto de lutar por um casamento onde eu sempre ficava em segundo plano em relação à suposta melhor amiga. Se era assim que tinha que acabar, então que acabasse. Meses depois que Emma foi embora, algo inesperado aconteceu. Era uma quinta-feira à noite, e eu estava apenas cuidando da minha vida, rolando o celular enquanto jantava. De repente, recebi uma mensagem de um número que não reconheci. A mensagem dizia: Oi, aqui é a Marissa. Sei que a Stacy mentiu sobre você. Podemos conversar?
Fiquei olhando para a tela por um momento, tentando entender quem era Marissa. O nome me parecia familiar. Algo sobre uma festa que Stacy e Emma me levaram há alguns anos. Mas por que ela estava me mandando mensagem agora? Meu primeiro instinto foi ignorar, mas algo na frase "sei que Stacy mentiu sobre você" me deixou curioso. Respondi. O que você quer dizer? Que mentira! A resposta veio quase imediatamente. Sobre a traição, Stacy admitiu que inventou. Acho que você precisa ver a prova. No dia seguinte, encontrei Marissa em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa perto da janela e mexendo no celular. Sentei-me à frente dela, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Obrigada por vir, ela disse, parecendo nervosa. Eu não tinha certeza se você aceitaria conversar. Bem, aqui estou eu, respondi. O que você quer me mostrar sobre Stacy mentindo? Marissa pegou o celular e abriu uma conversa de texto. Eu sou amiga da Stacy há muito tempo, mas depois disso, eu não consigo mais ficar calada. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Ela me entregou o celular, e eu comecei a ler as mensagens entre ela e Stacy. Elas eram chocantes. Stacy, OMG, Emma finalmente largou ele. Ela realmente acreditou em mim. LOL. Marissa, o que você está falando? Stacy, eu disse pra ela que vi ele se agarrando com alguém no carro. Você deveria ter visto a cara dela. Impagável. Marissa, espera. Você tá falando sério? Por que você faria isso? Stacy, porque ele é um idiota controlador. E ela é muito burra para perceber. Eu tinha que ajudar ela. Continuei rolando as mensagens, minhas mãos tremendo de raiva. As coisas só pioravam. Stacy, não é como se o casamento deles fosse durar de qualquer jeito. Emma é tão ingênua que acredita em qualquer coisa que eu digo. Marissa, isso é horrível. Stacy, tanto faz. Ela tá melhor sem ele. Agora não preciso mais ouvir sobre o casamento perfeito dela. LOL. Não consegui ler mais. Devolvi o celular para Marissa, meu maxilar apertado de tanta raiva. Ela realmente disse tudo isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Marissa assentiu, parecendo genuinamente abalada. Sim, ela se gabou disso, como se fosse algum tipo de conquista. Eu não acreditei no começo, mas quando ela começou a zombar da Emma por ser ingênua, eu percebi o quão distorcido tudo isso era. Eu fiquei ali, tentando processar o que tinha acabado de ler. Stacy não só mentiu, mas sabotou ativamente meu casamento e ainda zombou de Emma no processo. Ela manipulou a própria melhor amiga sem nenhuma razão além de puro despeito e maldade. Por que você está me contando isso agora? Perguntei finalmente. Por que não antes? Marissa olhou para o café dela, hesitante. Não sei, acho que fiquei com medo. Stacy pode ser intensa, mas eu não conseguia mais ficar quieto. Não era justo com você nem com a Emma. Tirei prints das mensagens e agradeci a Marissa por ter se manifestado. No caminho para casa, eu não conseguia parar de repetir a conversa na minha cabeça. Eu não estava apenas com raiva. Eu estava furioso. Furioso com Stacy por ser uma manipuladora arrogante. Furioso com Emma por cair nessa tão facilmente. Furioso comigo mesmo por deixar Stacy escapar impune por tanto tempo. Mas, mais do que isso, me senti validado. Por meses, eu estava andando com uma nuvem sobre minha cabeça, me perguntando se poderia ter feito algo diferente. Agora, eu tinha provas de que nada disso era minha culpa. Stacy tinha me armado desde o início e Emma tinha caído direitinho na armadilha dela. Quando cheguei em casa, a raiva já tinha se transformado em algo mais frio. Eu não ia atacar nem lançar acusações. Não, eu iria lidar com isso da maneira certa. Primeiro, encaminhei as capturas de tela para meu advogado, com uma nota rápida. Isso é o que realmente aconteceu. Me diga como podemos usar isso. Então, eu sentei e olhei para o meu telefone, debatendo se deveria mandar uma mensagem para Emma. Parte de mim não queria. Qual era o ponto? Ela já tinha mostrado onde estava sua lealdade, mas outra parte de mim sentia que ela merecia saber a verdade, mesmo que isso não mudasse nada. Depois de alguns minutos, eu digitei uma mensagem: precisamos conversar, é importante. A resposta dela veio mais rápido do que eu esperava. O que você quer? Fui breve. Tenho provas que Stacy mentiu. Podemos nos encontrar? Ela demorou para responder, mas depois disse: bem, amanhã à tarde. Eu sugeri um parque perto do seu novo apartamento e ela concordou. Foi isso. Eu não queria reconquistá-la. Eu não estava mais interessado nisso.
Mas eu precisava que ela soubesse a verdade, mesmo que fosse só para limpar meu nome. A parte de mim que estava com raiva queria apenas enfiar as capturas de tela na cara de Emma e deixar que ela resolvesse, mas eu sabia que precisava manter a calma. A última coisa que eu queria era que ela pensasse que eu estava sendo dramático ou emocional sobre isso. Quando Emma finalmente chegou, ela parecia hesitante, quase nervosa. Ela estava com seu traje casual de sempre, moletom com capuz e jeans, mas não tinha aquele ar confiante que costumava ter. Ela me viu e deu um pequeno aceno antes de se aproximar. Do que se trata? Ela perguntou, com os braços cruzados, na defensiva. Eu não perdi tempo. Peguei meu telefone, abri as capturas de tela que Marissa me enviou e entreguei a ela. Leia isso, eu disse, de forma direta. Emma olhou para mim, confusa, mas pegou o telefone e começou a rolar a tela. No começo, a expressão de Emma era neutra, mas quando ela leu as mensagens, seu rosto mudou, seus olhos se arregalaram, a boca se abriu e, quando ela chegou na última mensagem, ela ficou pálida. Ela me devolveu o telefone com as mãos trêmulas. Ela mentiu. Ela sussurrou, quase para si mesma. Sim, eu disse, tentando manter minha voz firme. Ela mentiu sobre tudo. Ela inventou a história sobre eu te trair, só para nos separar. E aparentemente, ela achou isso hilário. Emma sentou no banco ao meu lado, olhando para o chão. Eu não sabia. Ela disse suavemente. Eu não pensei que ela, nunca. Você não pensou que ela nunca mentiria para você? Eu a interrompi, com minha voz mais áspera do que eu pretendia. Esse é o problema, Emma. Você não pensou, não nem se deu ao trabalho de questionar. Você simplesmente acreditou nela e me jogou debaixo do ônibus. Ela estremeceu com minhas palavras, mas não disse nada. Você sabe o quão humilhante tem sido? Eu continuei. Meus amigos, minha família, até meus colegas de trabalho começaram a me olhar como se eu fosse um canalha, só porque você não conseguiu tirar 2 segundos para me perguntar o que realmente aconteceu. Lágrimas começaram a brotar nos olhos dela. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Ela disse, Stacy é minha melhor amiga há anos. Eu confiava nela. Sim, bem, essa confiança acabou de custar seu casamento. Eu disse, sem rodeios. Emma olhou para mim, lágrimas rolando pelo rosto. Sinto muito, ela disse com a voz embargada. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Esse é o problema, eu disse, meu tom suavizando, mas ainda firme. Você não sabia porque você nem me deu uma chance. Você confiou nela mais do que em mim, e isso diz muito sobre como você viu esse relacionamento. Nós sentamos lá em silêncio por alguns minutos, o peso de tudo pairando no ar. Finalmente, Emma falou de novo. Eu vou. Nunca mais falei com ela. Ela disse baixinho. Podemos consertar isso? Podemos ir ao aconselhamento. Descobrir as coisas. Farei o que for preciso. Suspirei, passando a mão pelo cabelo. Parte de mim queria acreditar nela, mas a verdade é que o dano já estava feito. Ela escolheu Stacy em vez de mim, sem pensar 2 vezes. Eu não acho que podemos consertar isso. Eu disse finalmente. Não é só sobre o que Stacy fez. É sobre o quão facilmente você acreditou nela. O quão pouca confiança você tinha em mim. Isso não é algo que podemos simplesmente trabalhar através. Emma começou a chorar mais forte. Eu fui estúpida, ela disse entre soluços. Eu deveria ter falado com você. Eu deveria ter confiado em você. Por favor, me dê mais uma chance. Balancei a cabeça. Sinto muito, Emma, mas eu não posso. Isso não é só sobre perdão, é sobre confiança. E uma vez que isso se vai, é quase impossível voltar. Ela continuou chorando, e por um momento, eu quase me senti mal por ela, quase. Mas então, me lembrei de todas as noites que passei sozinho, me perguntando o que eu poderia ter feito diferente. Todos os amigos que me ignoraram porque acreditaram nas mentiras de Stacy. Todas as vezes que questionei meu próprio valor por causa da facilidade com que Emma me descartou. E assim, de repente, minha simpatia desapareceu. Acho que é melhor se nós 2 seguirmos em frente, eu disse, me levantando. Eu queria que as coisas pudessem ter sido diferentes, mas é aqui que estamos agora. Emma não tentou me impedir, ela apenas ficou sentada lá, chorando em suas mãos enquanto eu me afastava. Eu não olhei para trás. Pela primeira vez em meses, senti que finalmente estava no controle da minha vida novamente. Mais tarde naquela noite, Emma me enviou uma longa mensagem, se desculpando novamente e me implorando para reconsiderar.
Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. A mentira de Stacy pode ter sido o catalisador, mas a falta de confiança de Emma foi a verdadeira razão pela qual nosso casamento desmoronou. Neste ponto, eu não estava interessado em tentar consertar algo que já estava quebrado além do reparo. Em vez disso, encaminhei as capturas de tela para alguns dos nossos amigos em comum que me ignoraram. Não adicionei nenhum comentário, apenas deixei os textos falarem por si mesmos. Em poucas horas, meu telefone começou a tocar com pedidos de desculpas e mensagens de apoio. "Uau, eu não posso acreditar que Stacy faria isso", escreveu um amigo. "Sinto muito por duvidar de você. Você não merecia isso", disse outro. "Me avise se houver alguma coisa que eu possa fazer", comentou outro amigo. Foi bom ter alguma validação, mas eu não estava interessado em reacender essas amizades. Se eles foram tão rápidos em acreditar no pior sobre mim, não eram mais pessoas que eu queria na minha vida. Quanto a Stacy, eu não queria. Não me incomodei em confrontá-la. Qual seria o sentido? Ela já tinha mostrado quem era, e eu não estava prestes a dar a ela a satisfação de saber quanto dano ela tinha causado. Alguns dias depois, comecei a ouvir coisas de amigos em comum. Mesmo tendo cortado a maioria deles, alguns ainda sentiam a necessidade de me manter atualizado, provavelmente por terem ficado do lado de Stacy no começo. Uma amiga, Sarah, me ligou e disse: "Você não vai acreditar nisso, mas Stacy foi basicamente colocada na lista negra do nosso grupo." Assim que a notícia sobre o que ela havia feito se espalhou, todos começaram a se distanciar dela. Marissa havia compartilhado as capturas de tela com algumas outras pessoas, e a história se espalhou como fogo. Stacy tentou se defender, dizendo que estava apenas cuidando de Emma e que eu era controlador e tóxico, mas ninguém estava mais acreditando nela. "Ela está completamente em espiral", Sarah disse, rindo. "Ela está postando esses longos discursos nas redes sociais sobre como todos se voltaram contra ela e como ela é a verdadeira vítima." Curioso, eu fui verificar os perfis de Stacy por conta própria, usando uma conta anônima. Claro, não demorou muito para encontrar várias postagens sobre como seus amigos falsos a abandonaram e como ela só tentou ajudar. Um post até dizia: "Eu defendi Emma quando ninguém mais o faria, e agora sou o cara mau." Patético. Os comentários não foram nada amigáveis. A maioria das pessoas estava chamando ela de mentirosa, dizendo coisas como: "Você não ajudou ninguém, você arruinou um casamento." E é isso que acontece quando você manipula as pessoas. Uma pessoa escreveu diretamente: "Talvez você devesse dar uma boa olhada em si mesma antes de culpar todos os outros." Foi satisfatório vê-la finalmente perceber as consequências do que fez. Enquanto isso, a vida de Emma não parecia muito melhor. Ela voltou a morar com os pais depois de tudo o que aconteceu, e pelo que ouvi, as coisas estavam tensas. Sua mãe, que sempre foi um pouco cética com relação a Stacy, ficou furiosa quando descobriu a verdade. Um amigo em comum me contou sobre uma discussão acalorada que Emma teve com a mãe dela. Aparentemente, a mãe disse: "Você jogou fora um bom homem por um mentiroso. Como você pode ser tão estúpida e dura?" Mas, honestamente, ela não estava errada. Emma estava lutando para reconstruir sua vida, mas não estava indo bem. As tentativas de se reconectar com alguns de nossos velhos amigos tiveram reações mistas. Enquanto algumas pessoas estavam dispostas a perdoá-la, a maioria não estava. Elas viram o quão facilmente ela se virou contra mim e não queriam correr o risco de estar na mesma posição que ela. Emma parecia miserável. Como Sarah me disse em uma das nossas raras conversas, ela está tentando parecer corajosa, mas é óbvio que ela se arrepende de tudo. Algumas semanas depois, Stacy perdeu o emprego. Marissa, que ainda trabalhava com ela, me mandou uma mensagem rápida: "Eu pensei que você gostaria de saber. Stacy foi demitida hoje." Acontece que a reputação de Stacy começou a afetá-la no trabalho. As pessoas descobriram o que ela tinha feito, e seus colegas de trabalho começaram a evitá-la. Ela sempre foi do tipo que criava drama no escritório, mas depois disso ninguém mais quis lidar com ela. Eventualmente, seu chefe percebeu a tensão e a mandou embora, citando problemas interpessoais como a razão. Eu gostaria de dizer que me senti mal por ela, mas não me senti. Ela passou anos manipulando pessoas e causando caos, e agora estava finalmente enfrentando as consequências. Para mim, a vida continuou melhorando. Meses depois de tudo acontecer, eu encontrei Marissa em uma cafeteria. Nós acabamos conversando um pouco e ela me contou as últimas fofocas. Emma entrou em contato com Stacy algumas semanas atrás. Ela disse, revirando os olhos: "Você acredita no que aconteceu?" Eu perguntei:
genuinamente curioso. Bem, Emma tentou se desculpar, dizendo que queria deixar tudo para trás. Marissa explicou, mas Stacy só riu na cara dela. Disse que Emma era patética por tentar e que ela estava melhor sem ela. Eu balancei a cabeça, numa mistura de diversão e descrença. Figura, Stacy não sabe como assumir a responsabilidade por nada, disse Marissa, sorrindo. Sim, bem, ambos estão recebendo o que merecem. Olhando para trás, não posso dizer que estou feliz que tudo tenha acontecido do jeito que aconteceu, mas sou grato por onde acabei. A dinâmica tóxica entre Stacy e Emma era uma bomba relógio, e eu acabei sendo dano colateral. Mas, no final, elas destruíram uma a outra, e eu consegui sair com uma ficha limpa. É engraçado como a vida funciona às vezes. O karma nem sempre vem imediatamente, mas quando vem, bate forte. Emma e Stacy aprenderam isso da maneira mais difícil. Honestamente, estou bem com isso. Elas fizeram suas escolhas e agora estão vivendo com as consequências. Quanto a mim, estou seguindo em frente. Construí uma vida que me faz feliz, cercada de pessoas que realmente se importam comigo. E essa é a melhor vingança que eu poderia ter pedido.